Olá, mais uma vez. Obrigada pela vossa paciência, obrigada por estarem aqui hoje. Eu queria agradecer, em nome da Tinta da China, à FNAC por nos receber aqui, ao Francisco Silva, que é sempre o nosso parceiro nestas apresentações. Queria agradecer, naturalmente, ao Ricardo Araújo Pereira, que está ocupadíssimo a tirar o som do telemóvel. Queria agradecer ao Ricardo o facto de nos conceder o privilégio, de conceder à Tinta da China o privilégio de publicarmos os livros dele. Nós já publicámos livros do Ricardo há muitos anos e cada novo livro tem um gosto especial. Este ano, o livro Estar Viva Leija tem um gosto ainda mais especial porque reúne crónicas que nunca foram publicadas em Portugal. São as crónicas que o Ricardo escreve para a Folha de São Paulo, um jornal brasileiro, e que, portanto, estão acessíveis pela primeira vez aos leitores portugueses. Uma das muitas características que definem o Ricardo enquanto cronista é, como todos sabemos, todos o lemos, o seu ecletismo. Estamos habituados a ouvi-lo falar sobre todos os assuntos, por várias razões. Neste livro, Estar Viva Leija, uma das coisas que tem sido referida mais vezes é uma certa mudança de tom. É um livro com um tom um bocadinho diferente. O Ricardo vai-nos explicar porque que o tom é diferente e porque que ele escreve coisas sobre si próprio que normalmente não escreve, por exemplo, para as crónicas da Visão. Eu gostava que ele falasse um bocadinho sobre isso, já que estamos aqui num sofá psicanalítico, podemos se calhar começar a conversa por aí. Boa tarde, muito obrigado. Desculpem, o trânsito está caótico, o culpado acaba por ser de Fernando Medina. Obrigado, Madalena, eu estava a ver as tuas mensagens, era isso que estava a ver no telefone, eram mensagens desesperadas de 5 em 5 a dizer: então, onde estás? Já está aqui gente! Desculpa. Qual é a pergunta? Já sei. Portanto, o que se passa é o seguinte: na Folha de São Paulo eu tenho que escrever sobre coisas sobre as quais não costumo falar. O exercício é complicado porque eu não sei, não conheço o público. Eu não partilho com os brasileiros as mesmas coisas que partilho com o público português. Ou seja, eu aqui sei que nós temos as mesmas referências, lemos as mesmas obras de leitura obrigatória, mais ou menos lemos todos os mesmos apontamentos da Europa-América, vá. E, portanto, eu sei que todos, lá está, temos as mesmas referências. E com os brasileiros eu não partilho grande coisa, a não ser a língua, mais ou menos, nem sempre, e o facto de ser um ser humano. Já agora fica a informação de que sou de facto um ser humano, quase sempre. E portanto, aquilo de que eu falo no Brasil tem de ser coisas que qualquer pessoa entenda. E nessa medida o número de temas é bastante reduzido, não é? Não posso ir para lá falar do Cavaco ou do Sócrates e tal, isso não, para eles não tem interesse nenhum. E para nós também vai deixando de ter. E portanto, aquilo de que falo é de outras coisas. Essas coisas às vezes são coisas minúsculas. São coisas muito... O chulé, por exemplo. Sim, por exemplo, lá está. Esse é um caso em que a língua portuguesa nos une. Essa é uma constatação que eu fiz, uma grande surpresa, é que não existe uma palavra inglesa para chulé. Aí está uma das superioridades da língua portuguesa sobre a inglesa. A maneira como eles dizem chulé é cheiro a pés, que é uma perífrase bastante insatisfatória, porque os pés cheiram a várias coisas. Se eu acabo de tomar banho, cheiram a uma coisa. Se eu acabei de correr a maratona, cheiram a outra. E portanto, cheiro a pés é uma coisa bastante vaga. Agora, chulé, toda a gente sabe o que é. Eu descobri recentemente que a língua inglesa não tinha a palavra chulé. Mesmo em português, a palavra chulé não tem sinónimo. Se a gente quiser dizer outra coisa para chulé, não encontra sinónimo de chulé. Pronto, foi um bocadinho bem passado aqui. Mas é, basicamente, portanto, aquilo de que eu falo são coisas que, às vezes, são coisas minúsculas. Coisas minúsculas, microscópicas mesmo, mas que qualquer pessoa tem, não é? Pequenas humilhações, pequenas
com as quais eu acho que qualquer pessoa se relaciona, independentemente da sua nacionalidade, não é? Lá está. Primeiro há coisas sobre a língua, não é? Sobre a língua há várias coisas que se podem dizer, porque de facto eu acho que é muito diferente viver a vida a falar português do que experimentar a vida falando outras línguas. Por exemplo, os ingleses não sabem o que é quentinho. Quentinho não é quente. Há uma diferença entre quente e quentinho. Toma lá o chá, está quente. Toma lá o chá, está quentinho. Há uma diferença, não é a mesma coisa. Vamos comer um cabritinho. É uma coisa diferente de vamos comer um cabrito. Andas depois cá a casa e a gente vai comer um cabritinho. A gente sabe, logo, pode ser o mesmo cabrito, mas vai saber outra coisa. Só porque a gente lhe chamou cabritinho. E portanto, os ingleses não sabem o que é isso. Os ingleses não sabem, por exemplo, o que é ficar no quentinho. Está chuva, vamos ficar no quentinho. Eles nem sequer sabem que quentinho pode ser substantivo, como nesse caso. Acho difícil viver dessa maneira, mas eles conseguem. Outra coisa que eu acho que só falantes de português fazem é, à mesa, a gente fala sobre estar a comer. A gente está a comer e fala sobre comida. Nós estamos a almoçar, estamos a relembrar almoços passados e a projetar almoços futuros. Isto está bom ou não está? Está, faz-me lembrar um cabrito que eu comi. Sabes o que era bom à noite? Chanfana. Sempre a conversa sobre comida dá uma sensação, em português, é nutritiva. As pessoas sentem-se alimentadas quando falam de comida em português. Experimentem isso com qualquer outra mesa, com quaisquer outros povos, eles não falam de comida. Os ingleses não falam de comida quando estão a comer. Não. Enfim, é uma coisa, acho eu, só nossa. Há um texto aqui sobre a relação, tem marginalmente a ver com isto, que é foi uma descoberta que eu fiz, que é, eu acho que as pessoas ricas se distinguem das outras por aquilo que fazem com a boca. Que é, os ricos não abrem muito a boca, a não ser metaforicamente, não é? Mas não abrem muito para rir. Enquanto a malta que não é rica ri com a boca toda, os ricos riem com a boca muito contraída. O que é bizarro, porque normalmente eles têm os dentes todos e não os mostram, enquanto gente que tem menos dentes não se importa de rir com a boca toda aberta. Outra coisa que os ricos fazem com a boca, lá está, mais uma vez, com a boca fechada, é comer. Eles não abrem tanta boca. Eu quando vou jantar a casa de gente rica, eu janto primeiro, em casa, antes de sair como, porque eu já sei que o que vou comer lá são aquelas 3 ervilhas com um risco de molho e no momento em que eu já percebi com qual dos garfos que eu tenho à frente é que aquilo se come, o mordomo já veio e já tirou aquilo. Se eu vou jantar a casa de gente que não é rica, por exemplo, quando eu vou à terra da minha avó, o melhor é fazer jejum na semana anterior, porque eu já sei o que é que vai acontecer. Eles vão aplicar-me a linguagem do sequestro. É uma coisa de raptor terno, que é: você não sai daqui enquanto não beber este presunto e beber este copo de vinho que você vai... Pronto, e é isso. Eu já sei que, lá está, como ele diz, eu não saio dali enquanto não satisfizer determinados requisitos. E isso, esse conforto através da comida é uma coisa de gente que não é rica, acho eu. Gente que não é rica tem outros confortos e tal, e não liga à comida tanto como eu ligo, por exemplo, como a minha avó ligava. A minha avó só ficava satisfeita se eu comesse o prato todo, e era sempre uma pratada. É muito provavelmente por isso que eu tenho este tamanho. Mas, portanto, outras coisas microscópicas que eu falo são essas já não têm a ver com a língua, mas têm a ver com as tais coisas que qualquer pessoa, com as quais qualquer pessoa se relaciona porque já passou. Vergonhas, já passou. Enfim, por exemplo, ocorre-me agora um dos textos que está aqui, é sobre um momento no 8º ano, acho eu estava num colégio de padres franciscanos, ótimos, e o padre Manuel, na aula de religião e moral, disse uma coisa que era bem vista, que era, estávamos ali todos miúdos, de 14 ou 15 anos e tal, e ele disse: pá, escrevam num papel as coisas que vos inquietam, dobram o papel, ninguém sabe quem é, mete-se num chapéu e depois eu vou tirando as perguntas e eu vou respondendo e vocês não assim podem falar livremente, porque não está ninguém a julgar e tal. E então o padre Manuel começa a tirar papéis do chapéu e as perguntas são as do costume: masturbação faz mal, essas coisas assim, que miúdos daquela idade. E nisto o padre Manuel tira o meu papel e desembrulha e lê
O que é que eu estou aqui a fazer? Pá, e a sala arrebentou numa gargalhada, mas uma coisa daquelas gargalhadas mesmo que satisfazem um humorista, aquele, parece uma chicotada. Bah! A sala desabou com uma gargalhada. E vários dos meus colegas se viraram para mim, pensando, só há um idiota aqui que seria capaz de fazer o padre, ou seja, de fazer esta brincadeira, de pôr o que é que eu estou aqui a fazer, para o padre ler, o que é que eu estou aqui a fazer nas perguntas mais inquietantes, não sei o quê. Só que, por uma vez na vida, eu não estava a gozar, eu estava a falar a sério. A minha pergunta era mesmo o que é que eu estou aqui a fazer, não na aula de religião e moral, mas no planeta. O que é que eu estou aqui a fazer, de facto? Porque é que me aconteceu isto, de ter nascido e tal? E o padre, primeiro não percebeu a pergunta, pensou que era um Palermo a gozar, mas depois havia uma segunda pergunta que indicava que era isso que eu queria dizer. Ele disse, não, espera, afinal a pergunta tem alguma razão de ser e tal. E ele explicou depois, só que eu já não ouvia, continuo a não saber o que é que estou aqui a fazer, porque eu ainda estava a pensar no facto de toda a gente ter rido à gargalhada da minha pergunta. Porque se a minha inquietação mais inquietante, lá está, dava tanta vontade de rir, é porque não era assim tão assustador, não é? O facto de eu não saber o que é que estou a fazer. Ainda hoje não sei. Mas, enfim, e é isso. Depois, outra coisa que eu faço é pensar sobre ninharias. É fazer uma espécie de observação miúda das coisas. No outro dia eu meti-me no carro, pus uma morada no GPS, carrego no OK e o GPS pergunta, aceitar destino? E pela primeira vez na minha vida eu reparei naquela pergunta. O GPS pergunta aceitar destino e eu de repente, eu ia comprar cerveja e de repente parece que estou numa peça do Sófocles e ele está-me a perguntar se eu aceito o destino. Pergunta muito mais pesada do que eu estava à espera. Ainda por cima o meu destino era ir comprar cerveja. Era mesmo uma coisa reles. E pronto, e depois é só pensar sobre o assunto e escrever 2000 caracteres sobre isso. É isso. Outra vez ocorreu-me que há outra crónica também sobre isso, sobre o Édipo, não é? Toda a gente já ouviu falar no complexo de Édipo. Freud deu o nome do Édipo a um complexo, é da pessoa que o miúdo que tem uma inclinação, digamos, primitiva para casar com a mãe e matar o pai. E ele chamou-lhe complexo de Édipo a isso, porque o Édipo, o que acontece ao Édipo é isso, ele casa com a mãe e mata o pai. Só que a questão é, o Édipo não queria fazer nada disso. O Édipo fugiu para que isso não lhe acontecesse. E de repente, ele tem uma altercação na estrada com um Palermo. O Palermo tira o carro, não tira o carro, tira não sei o quê, e ele mata o homem que faz isso. Ele não sabe que é o pai. Portanto, a minha questão é, eu não sei se o Freud está certo, se aquilo que nós temos é uma inclinação para matar o pai, ou é uma inclinação para matar gente que se porta mal na estrada. Eu matar o meu pai nunca me apeteceu. Agora, gente que não faz o pisca, já me apeteceu matar várias. E, portanto, é isso, é estas reflexões que eu me dedico. E qual é que é o maior desafio para ti de escrever para o público brasileiro? Escrever em termos de escrita mesmo, em termos de português. Qual é que é o exercício que tu fazes para teres a certeza de que é inteligível? Porque ao contrário do que nós pensamos, não é evidente. Sim, quer dizer, a certeza nunca tenho. Às vezes eles mandam-me uma mensagem a dizer, olha, tu usaste aqui uma expressão e a expressão equivalente em português do Brasil é esta. Podemos mudar? Eu digo sim, claro, mudem. Às vezes eu sinto a escrever aquilo e sinto-me a cantar na cabeça, falando o português do Brasil. Mas resisto a isso, não é? Resisto a isso. Até porque eu acho que é divertido para eles, desde o momento em que eles percebam, eu acho que é divertido saborear um texto que está escrito numa língua que, sendo a mesma, é estranha. Assim como nós também desfrutamos quando lemos um texto escrito por um brasileiro. A gente acha alguma graça, aquele sabor tropical daquela prosa. E, portanto, pode ser que isso seja ao contrário. Outras vezes, a minha primeira preocupação é que eles percebam, não é? Porque se fosse um livro era outra coisa. Agora, o tempo de leitura de um jornal é diferente e, por isso, se eu falo em autocarro, se calhar, se eu posso pôr ônibus, ponho ônibus. Se eles não sabem o que autocarro quer dizer, eu ponho ônibus lá. Mas aqui não se preocupe, aqui não há ônibus nenhum. A gente depois reverteu para o nosso português aqui. Mas são coisas pequenas também. Eu acho que se
calhar era interessante passarmos para perguntas que eventualmente okay, tenham. Certo. O Ricardo está disponível para as vossas questões. Alguém se aventura? Rigorosamente ninguém. Está ali, sim, um senhor ali. Dois senhores. Não, um senhor e uma senhora. Vamos embora. Boa tarde. Eu ia fazer uma pergunta parecida com esta. Certo. O que é, com a da mesa, o que é para si escrever para os brasileiros? Porque quando escreve para a Folha de São Paulo, está a escrever para brasileiros. Os portugueses raramente leem, a não ser os que lá estão. Primeira pergunta. Segunda, tem o feedback de como é que os brasileiros reagem no seu jornal a um escrito seu? Aos escritos seus, não é de hoje nem de ontem, mas já escreve há mais de um ano, não é? Há vários, pronto, há X tempo. E como é que tem o feedback da forma como eles reagem? Gostam de ler este português? Muito bem, obrigado pela sua pergunta. Eu, portanto, deixa-me ver por ordem. Então, de facto, eu tenho a pergunta é parecida com a que já tinha sido feita, eu tenho esse cuidado. A primeira é? Sim, é. Eu tenho esse cuidado, embora sabe que escrito, quando é escrito, eu acho que a gente se entende melhor do que quando é falado. O problema dos brasileiros não nos entenderem bem tem mais a ver com o nosso sotaque, com a maneira como a gente. Por exemplo, às vezes em conversa com o Gregório do Vivier, ele diz, pá, a maneira como vocês dizem, ele acha muita graça a maneira como a gente diz colesterol. Ele diz colesterol. Isso é engraçadíssimo, porque eles dizem colesterol, ou seja, colesterol em brasileiro tem mais 7 sílabas do que tem em Portugal. No Brasil tem mais sílabas. Outra coisa que ele gosta muito é, eu depois telefone-te, realmente telefone-te, dito em português de Portugal, é bastante átono e rápido. Outra coisa, pior ainda, é amo-te. Amo-te é realmente uma coisa que nós em português de Portugal não conseguimos resolver, porque parece uma pessoa a rosnar a outra. Amo-te. E eles não, eles é festivo, porque é te amo, te, de repente há um te lá, parece um brinde, te amo e tal. Mas escrito, felizmente, não é assim tão duro para eles entenderem. E a sua segunda pergunta era... o feedback, sim, sim, eles... Pois é isso, exatamente, é isso que me tranquiliza, não é? Eles tiveram cá... Aqui há tempos esteve cá um rapaz da Folha de São Paulo a fazer uma entrevista que estava a fazer a todos os colunistas do jornal, confrontando os colunistas com os comentários que as pessoas fazem na crónica. E ele disse, no seu caso foi bastante difícil porque as pessoas, os comentários são positivos e por isso não tem graça confrontá-lo com isso. Mas havia uma exceção a duas. Por exemplo, naquela crónica de que eu falei, sobre a boca dos ricos, havia uma pessoa que dizia isto é inadmissível, realmente. Eu não consegui perceber porque tanta agressividade relativamente... Só se era um rico que não gostava de ver a sua boca satirizada ou assim, não sei. Mas em geral as coisas eram muito, sim, eram até embaraçosamente positivas, sim. Ora essa, obrigado. Boa tarde. O que eu queria lhe perguntar era se alguma vez sentiu algum tipo de bloqueio por parte da Folha de São Paulo, ou seja, se quisesse tocar num tema político, lá é muito divertido, você sabe, eu sou o Governo de Sombra, você gosta muito, se alguma vez algum tipo de bloqueio, ou então o próprio Ricardo nunca tentou tocar nesses temas. Certo, eu nunca senti. A verdade é que eu não toco muito porque, como eu não conheço a fundo a realidade brasileira, eu acho que não consigo levar nada de novo. Quer dizer, nós aqui, eu aqui sei o suficiente para ter referências que, aliás, toda a gente capta, que me permitem observar a atualidade fazendo referências a coisas do passado. Lá, aquilo é demasiado vasto. E lá está, demasiado desconhecido para mim, para eu me portar dessa maneira. Só a quantidade de partidos que eles têm, de gente que vai migrando de partido para partido, não sei bem. Mas já aconteceu eu ter falado sobre, mesmo nas vésperas da eleição do Bolsonaro, eu falei sobre uma coisa que é
a sensação que dá é que um país como o Brasil e o nosso, quer dizer, acho que não é surpreendente para ninguém que eu acho que somos países muito parecidos. Quer dizer, eu quando estou no Brasil sinto-me em casa, quando estou na Suécia não, eu sou europeu, não é? Mas quando estou noutro hemisfério, se estiver no Brasil, quando estou noutro hemisfério, eu sinto mais em casa do que se estiver na Suécia. E não é só por causa da língua, não é só pelo facto de eu olhar à volta e perceber o que está escrito nos cartazes, não é só isso, é uma certa atitude em relação às coisas que faz com... Eu acho que não é por acaso que o Saramago, aquele livro que se chama Jangada de Pedra, o que ele faz é a história da Península Ibérica, separa-se da Europa e vai fixar-se entre a África e o Brasil, que me parece que é mais o nosso lugar, não é? O nosso lugar, digamos, numa espécie de geografia emocional, é mais ali entre Angola, entre África e Brasil, do que na Europa. Ou seja, há uma certa... Eu falei, foi algo... Eu já tinha falado em Bolsonaro uma vez ou duas, mas foi das poucas vezes em que eu falei em Bolsonaro, foi nessa altura, porque me ocorreu, eu estava em Londres, a escrever essa crónica, estava em Londres, eu estou sempre à procura de tema, o que é que eu hei de escrever? E o tema ocorreu quando eu atravessei a estrada, em Londres, porque estava numa daquelas ruas muito movimentadas de Londres e estava sinal vermelho para os peões. E eu aproximo-me e está um grande bloco de pessoas deste lado da estrada e um grande bloco de pessoas do outro lado da estrada, todos europeus, todos muito civilizados. E nisto chego eu. E está vermelho para os peões, de facto, mas não está um carro a passar na estrada, nenhum. Eu olhei para aquela gente e pensei, bom, certo que está vermelho, mas eu vou atravessar. E atravessei. Os primeiros segundos em que eu estou a atravessar, eu via na cara daquela gente, este bárbaro, olha este viking, o sinal está vermelho e ele vai... Mas depois, e isso é que é inquietante, é a facilidade com que os bárbaros conseguem virar pessoas civilizadas. O que é inquietante é que muito rapidamente eles começaram a olhar uns para os outros e pensaram, realmente não vem carro nenhum, se calhar estamos a fazer figura de parvos aqui à espera que o sinal mude para verde quando não há... E pronto, e depois alguns começaram a atravessar. E eu acho que isso é a grande diferença entre o sul da Europa e o norte, as outras pessoas. E também, nós os brasileiros, uma vez eu estava no Brasil, e em São Paulo é uma cidade perigosa, toda a gente sabe, não é? Uma cidade enorme, 13 milhões de habitantes, uma coisa incrível e perigosa e tal. E há muitos carros que têm os vidros fumados, mas todos fumados, incluindo para-brisas, todos, não se vê nada lá para dentro. E eu estava com um amigo brasileiro, eu disse, é engraçado, isto em Portugal é proibido. E diz ele, é aqui também. É isso mesmo, é proibido, mas faz-se. É assim, isto é proibido. A gente não gosta nada disto, em circunstâncias normais não faríamos. Mas quando é preciso a gente faz. Isso é uma maneira de ser que é provavelmente pouco europeia e mais outra coisa qualquer. Que nós somos, mesmo tendo nascido aqui, acho eu. Qual é a pergunta? Sim, mas é isso. Quando eu falo de política brasileira, normalmente é assim, é uma coisa. Essa crónica acabava dizendo que um povo que faz isto, que atravessa passadeiras quando está vermelho e não sei o quê, não tem aquele respeito rígido pelas regras que normalmente faz com que os regimes fascistas se instalem. Quer dizer, nós tivemos aqui um bastante parecido com isso, não é, durante algum tempo, mas essa nossa atitude, não sei se... parecemos um povo que é um bocado... É como aqueles gabardines em que a água não entra, não é? A água não cola. E eu acho que se calhar nós estamos um bocado assim com o fascismo. Vamos esperar, pelo menos, tenho essa esperança. A origem do nome do livro é... O livro... Sim, desculpem. O livro, como calculam no Brasil, chama-se Estar Vivo Machuca. Porque eles não sabem o que é que a leija quer dizer, não é? Mas o livro tem esse nome porque, logo na primeira crónica, eu tento dizer de que é que vou falar. E eu vou falar sobre isso. Eu cito uma frase do Manuel da Fonseca, que é um escritor alentejano, já morreu, e ele tinha uma frase de que eu gosto imenso. Ele dizia, isto de estar vivo ainda um dia acaba mal.
eu gosto muito dessa frase. O Luís Pacheco escolheu essa frase para epígrafe de um livro dele, ou seja, acho que é a comunidade. E eu acho que o título do livro tem a ver com isso. Eu acho que normalmente quando uma pessoa começa uma frase por estar vivo, a gente espera uma frase longa sobre uma reflexão sobre a vida e tal. E eu optei por isso. Não só a frase não é longa, como a seguir tem um verbo que as crianças dizem: aleija. É uma coisa, estou à procura de um contraste entre uma declaração grandiosa e elevada assim, sobre a vida e uma coisa que qualquer criança diria, que é basicamente aquilo que está ao meu alcance. Mais alguma questão? Não. Sim. Estou a acompanhar muito interesse as explicações sobre, mas há bocadinho aquela frase lá quando você estava a explicar, porque a curiosidade de saber o que é que o padre respondeu. Pois é isso, também eu gostava de saber o que é que o padre respondeu sobre o que é que eu estou a fazer. Só que eu, como lhe disse, eu fiquei tão impressionado com a gargalhada que aquilo motivou nos meus colegas, que ele deve ter dito o que é que eu estava a fazer, mas eu não prestei atenção. Eu estava ainda a pensar naquilo. Foi um dos momentos altos da minha vida, eu diria, sabe? Aquilo foi uma coisa... Muitas vezes as crónicas têm a ver com, lá está, com essas coisas minúsculas, mas com as quais eu acho que toda a gente se relaciona na medida em que todos temos um lado, vamos dizer, ridículo por trás da fachada que a gente põe. Se a gente afastar, lá por trás, vê-se os parafusos todos e tal, tem o nosso lado ridículo. Às vezes eu gosto de explorar isso. Eu no outro dia escrevi uma crónica sobre... A crónica é só sobre isto, não havia tema. E por isso a crónica é sobre o seguinte. Quando eu estava a estudar latim, as desinências da primeira declinação, vou dizer por ordem, está bem? Vou dizer primeiro o singular e depois o plural. E a ordem é nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, está bem? É por esta ordem, singular e plural. Desinências da primeira declinação: a, am, ae, as, arum, is. Como é que eu decorei isto? Com a música da Machadinha. A, am, ae, as, arum, is. E portanto, quando o professor me pergunta: Xarei, rosa, genitivo plural, eu canto a Machadinha até quem te pôs a mão e digo, rosaram, e diz ele, bravo, muito bem. Qual é a questão? É que ele não faz ideia da fraude que se está a desenrolar à frente dele. Ele só vê uma pessoa que na aparência sabe exatamente como é que a primeira declinação funciona. Não faz ideia que a música da Machadinha está a ser cantada mesmo nas barbas dele. E é isso. Quer dizer, eu acho, pelo menos eu espero, que toda a gente tenha esse tipo de... como é que se chama? De pequeno segredo. Há um poema do Pedro Mexia, meu amigo. O poema chama-se Asa Pep. Asa Pep. Primeira vez que eu vi aquele poema eu pensei, não pode ser. Porque Asa Pep, tal como é para o Pedro Mexia, também era para mim, é exatamente a mesma coisa. O poema depois diz... Foi assim que eu decorei, diz o Pedro Mexia, aquilo que acontece às palavras, quando na formação das palavras, às vezes elas ganham letras, outras vezes perdem letras. Se ganham letras no princípio, no meio ou no fim da frase, isso é uma é uma prótese, uma epêntese e uma paragoge. Se perdem letras, no princípio da frase, é uma aférese, no meio, da palavra. No princípio é uma aférese, no meio é uma síncope, no fim é uma apócope. E eu também decorei aquilo asa pep. E por isso, quando o Pedro Mexia escreve um poema a dizer que é o meu segredo mais bem guardado, a maneira como eu decorei aquilo que acontece às palavras quando... Eu também sinto isso com várias coisas. Eu tenho muitas... Então na escola era... Eu lembro-me de uma vez... Eu sou um aldrabão. Basicamente é isso que a minha vida é aldrabar coisas...
até se pode argumentar que talvez desse mais trabalho, aliás, talvez desse menos trabalho fazer as coisas como deve ser, do que safar-me das coisas com aldrabices. Às vezes safar-me das coisas com aldrabices exige um esforço de imaginação muito mais difícil. Uma vez o professor de História da Arte perguntou-me sobre, perguntou-me sobre Renoir, e eu não tinha estudado nada de Renoir. Tinha estudado muito sobre Manet, nada sobre Renoir. O que eu respondi ao professor foi, sabe, para mim, o aspecto mais curioso na obra de Renoir é o diálogo que os quadros dele estabelecem com os do Manet. E depois falei 20 minutos sobre Manet. E passei. E é basicamente o que eu ando a fazer à vida é o mesmo que fiz ao professor de História da Arte. É exatamente a mesma coisa. É isso. São aldrabices deste tipo. São. O que é isto? Não sei bem, olha aqui, olha aqui. É isso, é distrair as pessoas para outra coisa. Já nem me lembro da pergunta. Basicamente é o que eu estou a fazer agora. Era do padre, exatamente. Está a ver onde o padre Manuel dos Reis. Muito bem. Mais questões? Está ali uma... Sim. Em relação à subserviência do português em relação ao inglês, eu já desisti de corrigir os mídia, já desisti. É uma luta inglória. Gostava de saber, no Brasil também tem, se calhar ainda mais do que nós, essa tendência, mindset, todas essas palavras. Mas lidam com isso da mesma forma ou têm a ideia, não fundamentada, de que acabam por adaptar mais ao português do Brasil do que nós, ou não? Nós copiamos só e eles... Sim, não sei, eles integram, talvez integrem com mais, digamos, imaginação, mas eu acho que eles integram mais ainda, ou seja, eles têm esse contágio ainda maior do que nós. Por exemplo, isso que disse da mídia, nós cá em Portugal, em princípio, quer dizer, eles escrevem mesmo mídia, M-I com acento D-I-A. Ora, mídia, uma pessoa que diz mídia, é uma pessoa que escreve mídia. Quando os brasileiros escrevem mídia, o que está a acontecer é o seguinte, são pessoas que falam português a escrever à inglesa uma palavra latina. Não há razão nenhuma para não dizerem média. O que eles estão a dizer é dizer média, a palavra latina média, como os ingleses dizem média. Há um fenómeno parecido em Portugal, que é quando a gente entra num parque de estacionamento e tira o ticket. Ticket é uma palavra inglesa dita à francesa por portugueses. É uma mixórdia vocabular. Ticket não existe, é uma aberração. Os franceses não dizem ticket. Nós é que dizemos ticket absurdamente. Mas sim, os brasileiros têm muito... Eu acho que isso atravessa as culturas todas, não é? Eu no outro dia estava a falar com um senhor que era CEO, lá está, logo para começar ele é CEO, já não é patrão, já não existe patrão. Patrão era uma coisa odiosa, CEO não, é uma coisa... Eu lembro, há uma música do Fausto chamada O Patrão e Nós, que é uma música contestatária, uma música do tempo de 25 de Abril, e a certa altura sobre o patrão, o Fausto canta não faz falta e é cabrão. E realmente é muito difícil rimar com CEO. Com patrão era muito mais fácil. Mas o homem era CEO e a quantidade de coisas em inglês que ele me disse sobre o seu trabalho, porque nós agora estamos a tentar, não sei o que, de uma joint venture com o downsizing por causa do marketing. Eu não sabia nada do que estava a passar. Não fazia ideia nenhuma do que ele estava a dizer. Era uma língua estrangeira. E era verdade, uma língua estrangeira. E portanto era difícil para mim acompanhar a conversa. Eu tenho muita irritação com isso, quando as pessoas, às vezes sem razão para isso, introduzem palavras inglesas no discurso. As minhas filhas, ainda por cima, só para me chatear, andam no colégio internacional e volta e meia, como se habituam na escola a falar inglês com as amigas e tal, que têm muitos colegas de outros países, às vezes em casa estão a falar inglês também. E eu estou sempre a dizer, parou! Que cá em casa não falam português, não se fala essa língua bárbara. Que são indicações contraditórias para elas, porque eu pago bom dinheiro para elas andarem naquele colégio. Depois elas dizem, não, mas não quero que falem isso. Isso é nojento, essa língua é porca. Em princípio elas ficam bastante confusas. E às vezes parecem imigrantes, porque traduzem claramente uma coisa para... Ou por exemplo, têm...
a mais pequenina, tem dificuldades em fazer a próclise. Por exemplo, ela às vezes diz assim, em vez de eu não sei de que é que isto se trata, ela diz, não sei de que é que isto trata-se. E eu disse, não, tens que fazer a próclise, pá, tens que se trata. E a mais velha já percebeu o que é a próclise, e sempre que a pequenina diz isso, diz, não, tens que fazer a próclise. E por isso agora é como viver com uma miúda que não sabe falar português e com a Edith Estrela ao mesmo tempo. A irmã parece, está sempre a próclise. Enfim, mais questões. Crianças pequenas é muito giro ter, não é? É muito giro ter crianças. Eu vejo que o senhor tem 11, mas sabe, depende da maneira como aborda a questão, não é? Porque isso é uma experiência maravilhosa que tem aí. Pode fazer experiências com ele à vontade, porque ele está ainda, é muito novinho, é muito pequeno, e por isso eu faço experiências. A experiência que eu estou a fazer agora é a seguinte: eu no outro dia li era um texto científico que diz que as pessoas, quando estão a dormir, ouvem o que se lhes diz. Elas no dia seguinte não sabem o que é, mas ouvem e registam, não se sabe bem em que sítio recôndito do cérebro. E por isso o que eu faço agora, eu vou dar um beijinho às minhas filhas quando elas estão a dormir, e eu todas as noites digo ao ouvido, um lar melhor para o papá. Para ir entrando a ideia de que quando eu for velho, elas devem arranjar um lar melhor para mim do que para a minha mulher. É um projeto a longo prazo, mas eu vou adorar ver. Sim, se o investimento resulta, se elas de repente terem uma inclinação irreprimível para me pôr num lar na Baía de Cascais e pôr a mãe numa espelunca qualquer, Mãe Martins. Vai ser engraçado, vai ser bom. Mais questões? Está ali? Sim. Gostava de pôr uma questão. Dizia que as suas filhas não sabiam qual era a sua profissão. Já sabem? E agora? Como é que elas a denominam? E outra pergunta, assim, dentro do mesmo tema, se pudesse, até alturas que queria mudar de profissão. E para quê? Muito bem, agradeço-lhe, obrigado. Elas sabem, mas fazem-me claramente sentir que não é uma profissão a sério, ou seja, que não é uma coisa. Os pais dos amigos dela, dos colegas delas, são, sei lá, engenheiros, ou são filhos de engenheiros, porque os pais é que são ricos e tal, mas é isso, têm profissões a sério. No outro dia, a mais nova disse-me que, no outro dia na aula, o professor perguntou qual era a profissão dos colegas e eles iam dizendo, e depois quando chegou à altura dela, ela disse comedian. E o professor virou-se para trás e disse really? E portanto, em princípio é uma vergonha, mas elas, sim, elas vão, no princípio, lá está, no âmbito das experiências, no princípio era mais engraçado porque quando elas não faziam a mesma ideia, não percebiam, cheirava-lhes que havia alguma coisa errada com o pai, mas elas não conseguiam saber exatamente o quê. E às vezes estávamos a almoçar e não sei o quê, aparecia uma pessoa e dizia assim: opa, Ricardo, posso tirar uma fotografia consigo? Pode sim, senhor. Tirámos a foto, ele ia-se embora e eles diziam: quem era? E eu: não sei. Eu não estava a mentir, eu não sabia de facto. Mas às vezes eu penso, às vezes em alturas de, sei lá, de aperto, de aflição, não é? De não saber o que é de fazer, às vezes penso, se calhar talvez devesse ter outra profissão, mas passa muito depressa, muito depressa. Só as pessoas que têm empregos a sério, aquela ideia de levantar cedo, ir para lá, aturar o Antunes, que é mais a malta do economato e não sei o quê, esse tipo de coisa assusta-me tanto que eu dou muitas graças a Deus por nunca ter tido um emprego a sério. Às vezes, por exemplo, há profissões que a gente vê, por exemplo, advogado, a gente vê uns filmes americanos e pensa, isto deve ser giríssimo. Na verdade é teatro isto, é persuadir um júri de que esta senhora não matou nada o pai, não foi ela, foi... E depois eu vejo pelas minhas advogadas
o que elas fazem é preencher requerimentos e não sei o quê. A coisa mais gira que as minhas advogadas têm para fazer é defenderem-me quando alguém me processa por eu ter feito pouco deles. É o ponto alto da vida delas. É ir a tribunal, por exemplo, defender-me das acusações de Zezé Camarinha. O resto é só chatices. Zezé Camarinha processou-me uma vez. Foi um momento muito... Já contei isso várias vezes. É um dos momentos baixos da minha vida, porque quando ele me processou, eu estava a fazer o Governo Sombra, como estou ainda, mas o João Miguel Tavares estava a ser processado ao mesmo tempo pelo Sócrates. E quando entrávamos no estúdio do Governo Sombra, o João Miguel ia à frente, todo importante, porque estava a ser processado pelo Primeiro-Ministro. Eu entrava a seguir cabisbaixo, estava a ser processado por Zezé Camarinha. Era uma clara diferença de classe entre nós dois. E ainda por cima o processo não tinha pés nem cabeça, porque o que aconteceu foi que o Zezé Camarinha publicou um livro que se chamava O Último Macho Man Português. E eu li o livro com esforço e risco para a saúde, e fiz um texto chamado A Apologia da Homossexualidade em Zezé Camarinha. Era uma recensão crítica do texto, como se aquilo fosse um livro a sério. A Apologia da Homossexualidade em Zezé Camarinha. Alguém foi dizer ao Zezé Camarinha o que é que a palavra apologia queria dizer, e pronto, e ele processou-me. O que é curioso é, a primeira coisa que ele disse, ele foi para o Correio da Manhã fazer um escândalo, eu nunca respondi. Saiu notícia, chamada de capa. Zezé Camarinha dizia o seguinte: desafio para irmos os dois, eu e ele, ao hospital, para nos examinarem o ânus. Portanto, é uma pessoa, reparem, quer dizer, é uma estratégia que eu acho questionável, não é? É uma pessoa que imagina que eu estou a insinuar que ele é homossexual, coisa que eu, aliás, não fiz, mas ele imagina que sim. E acha que a melhor defesa para isso é dizer: eu quero ver o teu rabo imediatamente. Vamos os dois para eu ver o teu rabo. Não sei se é a estratégia correta. E pronto, e depois no tribunal aquilo acaba por ser divertido, porque nenhum juiz quer condenar uma pessoa por delito de liberdade de expressão. Basicamente o que os juízes fazem é só assistências para golo, é só põe a bola a saltar só para eu chutar para dentro da baliza à bruta. São perguntas muito fáceis e têm em consideração as características específicas do discurso humorístico. Dizem isto aqui o senhor está a ser irónico, não é? Eu, exatamente, estou a ser irónico, sim. Por exemplo, aqui quando o senhor diz que não tem a certeza que Zezé Camarinha seja já um Homo sapiens sapiens, o senhor está a exagerar, não está? Estou a exagerar, exatamente. É só isto, a conversa é esta. Não há nada. O senhor sabe que ele é um Homo sapiens sapiens, não sabe? Eu sei, quer dizer, desconfio. Não gostava de ter que ser eu a provar isso, parece. E a juíza fez assim: eu não vou pôr isso. Porque eles não querem problemas, não é? Quanto mais depressa aquilo passar, melhor. Muito bem. Será que temos mais coisas? Se não posso começar a assinar. Está ali um senhor, sim. O microfone. Falou agora aí em uma linguagem futebolística, e se bem que a política é realmente difícil de perceber no Brasil, o futebol já em si é uma instituição e com várias analogias. Foi difícil fugir aos temas de futebol nas crónicas? Primeira pergunta. Segunda, para quando canções escritas por Ricardo Araújo Pereira? Às vezes há pessoas fadistas até, que me vêm pedir: tu não escreves qualquer coisa, não tens aí nada que me... sei lá, qualquer dia. Eu gostava de ir no carro e começar a ouvir coisas que eu escrevi, sei lá, na voz da Carminho. Isso era uma grande honra. Para mim, para a Carminho não. Para a Carminho, em princípio, era uma vergonha. Mas, em relação ao futebol, sabe, este livro, aliás, aconteceu o seguinte. Em junho, acho eu, na altura do Mundial, a Folha de São Paulo, como é um jornal que, ao contrário do que acontece em Portugal, a Folha de São Paulo tem dinheiro, a Folha de São Paulo mandou alguns dos seus colunistas para a Rússia para escreverem crónicas sobre o Mundial a partir da Rússia. E eu fui um deles. Tive uma semana em Moscovo e outra semana em Saransk, que é a Brandoa da Rússia. É uma coisa mesmo...
Aquilo basicamente é uma colónia penal. São as prisões na Rússia, por uma razão qualquer, são em Saransk. O Gérard Depardieu, quando fugiu aos impostos em França, foi para a Rússia e tem uma residência em Saransk. E só quando a gente visita Saransk é que percebe a dimensão da ofensa do Gérard Depardieu ao Estado francês. Aquilo é realmente uma coisa terrível, terrível. Mas, e lá está, eu escrevi sobre aquilo, sobre o Campeonato do Mundo, sobre a nossa participação, sobre aquele ambiente da malta. Em Saransk, eu fui para Saransk porquê? Porque havia 2 jogos em Saransk que a Folha de São Paulo queria que eu visse. Portugal-Irão, que eu vi, lá está, na Arena, na Mordóvia Arena, que é um estádio magnífico, sei lá, para uns 50 mil pessoas, em Saransk, que é uma terra que não tem equipa na primeira divisão. Não sei se isto vos é familiar de alguma maneira, construir estádios maravilhosos em sítios onde não há. Mas acho que o presidente da Câmara de Saransk é muito amigo do filho do Putin, acho que é isto. E vi o Portugal-Irão lá. 50 mil pessoas, deviam ser 49 mil iranianos e 1000 portugueses. Felizmente eu pareço iraniano e por isso não... Eu pareço várias coisas, só não pareço europeu. Mas uma vez eu estava em Londres a comprar umas coisas no Harrods e o empregado disse assim: "Você é egípcio?" E eu: não, pai, eu sou português. E eu disse: "E você é espanhol?" Porque ele parecia... E ele: não, eu sou argelino. E portanto tínhamos um magrebino que parecia da Península Ibérica e um gajo da Península Ibérica que parecia magrebino. Acontece muitas vezes acharem que eu sou do Magreb. Mas foi giro aquilo. Os iranianos não se calaram. E depois também vi o Panamá-Tunísia. O excitante Panamá-Tunísia. Foram jogos que me calharam, em sorte. Teve coisas engraçadas, e eu, lá está, escrevi sobre a bola, é muito bizarro, não é? Estar a escrever sobre futebol para um jornal brasileiro, porque os brasileiros são precisamente conhecidos por isso, por terem grandes cronistas sobre futebol e tal. Não é o tipo de produto que eles importem, mas eu lá fiz aquilo, melhor que sabia. Foi bastante... Já agora, eu não sabia, não sei se vocês sabem, se calhar, mas eu era ignorante nisso. Quando eu cheguei a Moscovo, e sobretudo em Saransk, mas em Moscovo isso já não se notava. Saransk, naquela altura do ano, às 3 da manhã já está a amanhecer. E às 10 da noite ainda é dia, às 3 da manhã já é dia outra vez. Nunca me tinha acontecido, tinha-me acontecido em Estocolmo uma vez, mas eu não estava à espera que ali fosse assim. Como é óbvio, a casa, o apartamento que me reservaram em Saransk não tinha cortinas. Porque durante 11 meses do ano aquilo deve ser escuro e menos naquela altura em que amanhece de facto às 3 da manhã. Por isso tive muito tempo para escrever, porque acordava bem cedo. Já não me lembro da pergunta. Bom, então se calhar agora passamos para os livros que o Ricardo irá autografar. Está aqui disponível. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, as vossas questões, e agradecer à FNAC e ao Ricardo. Obrigada.